Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. A Igreja Cenáculo da Fé se preparando aqui para o texto que vai ser lido, texto de João, capítulo 8, versículo 31. Preparados, Cenáculo? Todos preparados? Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Então disse Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Disse Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. E se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, Jesus? Quem crê nisso, dá glória a Deus? Quem crê nisso, dá glória a Jesus? Pode se assentar, Cenáculo. Deus abençoe toda a igreja. Amém. Amados, o pastor, eu gostaria de dizer a vocês aqui hoje, nessa noite, que o objetivo dessa pregação, o propósito dessa mensagem, é trazer à luz o conceito de Deus sobre as coisas que são relativas aos homens e à vida da qual nós estamos inseridos nesse momento. No Antigo Testamento, que é um fato histórico para nós, uma base histórica para a igreja poder saber o que ficou lá para trás, os escravos, eles tinham direitos pela lei, inclusive romana, e a ideia clássica diz, direitos de leis que poderiam eles também, mesmo sendo escravos, terem posses e condições também de circulação financeira. A ideia é exatamente de que havia-se ali já em Roma uma evolução sobre quem seria mesmo um escravo, que no Egito não existia. De que essas pessoas podiam andar livremente, podiam ter acesso a leis, condições humanas, direitos humanos, inclusive também econômicos. Volto a falar, a visão política dessas pessoas é que elas, já na época romana e na ascensão romana, eram trabalhadores. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando entra o Evangelho, ou na época da encarnação do Cristo, era confortável já um escravo naquela época, porque ele já não era mais visto como uma pessoa que vivia dentro de uma senzala, dentro de um lugar deplorável, humilhante. Ele podia ser identificado como um escravo, mas, em compensação a outros que existiram primitivamente falando, já eram pessoas evoluídas. Então, de certa forma, na época que Jesus pregou esse texto aqui, inclusive essa época aqui, um escravo ali já vivia uma condição confortável em relação aos outros que estavam lá para trás no passado, na história. Eles já se sentiam mais evoluídos, desenvolvidos, mas eram escravos. Não deixaram de ser, por terem condições de leis, ou direito a leis.
Um escravo poderia ser por rapto, por compra, por nascimento, por retribuições, por falta de fundos, segundo a história, para pagar dívidas, até por autovenda, de vender-se voluntariamente para fugir da pobreza. Esses caminhos aqui politicamente faziam uma pessoa se tornar escravo, ou por hereditariedade, ou porque ela nascia de um pai e de uma mãe que eram já propriedades de uma outra pessoa, ou historicamente se prova de que muitos se tornavam escravos para ter condição material e condição econômica, não serem pobres, que para mim é o que equivale exatamente à ideia contemporânea, à ideia atual. Lá no Egito, os homens, para sobreviver, os judeus, os israelitas, para sobreviver, eles tinham que amassar barro, massa, para fazer tijolos para o Egito e construir aquela potência que foi o Egito lá atrás. Hoje, pela tecnologia, pelo desenvolvimento, por tudo que aconteceu com a humanidade, os homens não fazem mais isso para poderem sobreviver, mas continuam escravos desse mesmo sistema que os subjuga por certas leis e condições para que eles possam ter direitos. Eu olho lá para fora e não vejo uma evolução a nível histórico do que eu estou dizendo aqui. Por mais que as pessoas tenham carros, casas, propriedades, condições financeiras ou até condições de posse, diante do sistema ou dos mais ricos, elas continuam tendo que servir a outros homens para poder ter direitos. Então, de uma certa forma, por mais que a escravatura seja uma ideia mais moderna do que eu estou falando aqui, não deixa de ser a mesma coisa. Podemos realmente não estar mais amassando barro para fazer tijolos para os mais ricos, mas em compensação, nos mantemos no conceito ainda político de servir a homens mais fortes do que nós, economicamente, para por intermédio deles e daquilo que eles têm, nós podemos também sobrevivermos aqui. E aí é que entra o risco da coisa. O risco de que estes homens, ou esses mais fortes que estão acima de nós, eles acabam se tornando Deus na nossa vida. A coisa mais importante que nós temos a obedecer, a preservar, que é o aspecto econômico. Então, quando Jesus ele vai pregar salvação para os judeus e para a liderança judaica, e anuncia aqueles homens, afirma aqueles homens que a instituição da escravidão ainda se mantinha em Israel, eles disseram: mas você veio nos dar uma liberdade que nós não precisamos. Você veio proclamar uma liberdade sobre nós que nós não necessitamos, porque eles guardavam o conceito de que a escravatura da qual eles tinham sido libertos era política. Mas o Senhor não estava querendo de falar política, de coisas políticas, nem de coisas sociais, mas introduzir na cabeça daqueles homens que, por mais que eles tinham abandonado o Egito, ou Deus os havia libertado de lá, como também haviam também se absolvido da escravidão e do domínio babilônico, eles ainda se mantinham escravos, dominados por uma coisa que eles não conseguiam enxergar e discernir bem: o pecado. Aí nesse texto que você leu, para Jesus o verdadeiro conceito de um escravo é aquele que não tem domínio próprio para rejeitar o pecado. A escravidão aí, que o Senhor ressuscita, tem como ideia a ausência de força própria para rejeitar aquilo que desagrada a Deus. E para ele, Israel, havia superado domínios ou dominadores, mas se mantinham escravos. E o Egito e a Babilônia e todas as coisas que eles aprenderam lá e viveram lá, ainda se mantinham dentro deles. Aparentemente, fisicamente, materialmente eram pessoas desenvolvidas, pessoas evoluídas, mas espiritualmente ainda se mantinham escravos, cativos de conceitos predominantes, errados, mundanos, perversos, que desagradavam a Deus. É mais ou menos aquela visão de Ezequiel.
Por fora vocês enxergam uma nação, um povo abençoado, aparentemente lindo e maravilhoso, que surgiu de uma aliança divina, mas espiritualmente eles são um vale de ossos secos, um povo vencido, um povo morto, um povo completamente alienado e separado das coisas de Deus. Por quê? O Senhor teve que ir lá machucar e ferir esses homens com essa palavra, a fim de que eles pudessem realmente entender e compreender de que essa escravidão da qual o Senhor Jesus pregava, eles nunca tinham sido libertos, cenáculo da fé. O propósito realmente era trazê-los a responsabilidade de admitir, de reconhecer que eles estavam vivendo por coisas banais, supérfluas, superficiais, temporais, e não aquelas coisas eternas, maravilhosas e grandiosas à vista do conceito de Deus que esse povo deixou lá atrás e abandonou. Então hoje nós podemos sim estar frente a um público, a um povo que fisicamente e materialmente não se apresentam como escravos políticos. Ainda afirmo que para mim se mantém e prevalece esse conceito também para a nossa época. E toda essa liberdade, essa ideia de avanço e prosperidade e evolução não passa de uma aparência, porque espiritualmente há pessoas aqui, hoje inclusive nesse culto, que não gozam de uma liberdade espiritual, de uma independência espiritual e sempre estão à mercê de ordens humanas, puramente racionalistas, materiais, para poder ter direitos aqui. E não conseguem servir a Deus e servir aos seus propósitos, porque sempre caem na servidão, ou na dependência, ou na condição de obedecerem mais às leis humanas e às condições humanas do que aquilo que Deus fala. E aqui hoje nós temos que saber exatamente de que lado nós estamos aqui, porque você pode ter esse conceito falso, tipo que você obteve uma certa independência material, psicológica, científica, intelectual das coisas, você deixou de ser escravo. E para o conceito bíblico, se você peca, se você transgride, se você desobedece a Deus, o Egito continua aí dentro de você. Abra 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, a igreja lê em voz alta, por favor, em nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, abra, pode ler em voz alta, cenáculo. Amém. Paulo está falando exatamente do quê? De dedicação, de empenho e de força própria para alcançar objetivos. Então nesse caso aqui, em que Jesus ministrava sobre os judeus e sobre Israel, nesse caso o Senhor estava querendo dizer exatamente isso a eles. No que diz respeito a Deus, as suas promessas, os seus propósitos, as suas vontades, vocês não têm força para se aplicar. Então para Deus vocês ainda se mantêm dentro do Egito. E Jesus estava lá para libertá-los. Estava lá para libertá-los de coisas que estão desaparecendo e dar a eles as coisas eternas. E eles disseram: mas para que o Senhor vem nos libertar? Se nós já superamos essa escravidão, já a vencemos, historicamente até celebramos essa história e essa conquista. Mas se mantinham escravos no conceito, na revelação e na opinião divina, porque não estavam libertos, ainda se mantinham escravos de conceitos errados aqui, e de escolhas erradas aqui. O Egito ainda estava dentro deles. Então, de certa forma, Paulo lá no texto de 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 ao verso 11, tudo o que aconteceu na peregrinação deste povo chamado povo de Israel, desde o Egito adiante, reflete
a vida cristã. Reflete a nossa situação hoje aqui. Para a opinião bíblica, o homem não evoluiu. Para a opinião daqueles que estão lá fora, a evolução chegou. O mundo moderno está aí. Mas para a opinião bíblica, aquele que não conseguiu ainda ser crente em Jesus e se libertar do pecado, para a opinião bíblica, o mundo continua na era primitiva, com os mesmos conceitos, as mesmas opiniões, as mesmas escolhas perversas. E Paulo declara em 1 Coríntios 10, verso 1 ao verso 11, que eu vou usar esse texto com o irmão, ele declara exatamente isso, que toda a peregrinação desse povo, na saída do Egito até a cruz do Calvário, reflete a vida da igreja também nos dias de hoje. Daquilo que nós podemos viver adequadamente, ou daquilo que nós podemos também pecar. E uma das primeiras exposições que o pastor faz com você aqui, é o que está em Êxodo capítulo 14, verso 11, eu pediria à igreja que lesse em voz alta. Eu vou fazer 3 levantamentos rápidos aqui, do que é um escravo no conceito de Cristo nos dias de hoje. Pode ler esse texto bem alto. Êxodo 14, verso 11, né? Diremos ampliar esse conceito do que é estar numa prisão de ferro, o que é ser um escravo para a opinião de Jesus Cristo. Pode ler esse texto bem alto aí, cenáculo. Êxodo 14, verso 11. Amém? Então olha só a situação desse povo aí. A preocupação de Deus realmente de enviar Moisés lá era tirar esse povo da escravidão espiritual, não política, mas ainda espiritual. E que libertação era essa, e liberdade era essa que Deus queria trazer, pastor, ao povo judeu, ao povo israelita, que exigia mais ainda uma visão espiritual ampla, profunda, do que estava dentro daquele povo. É isso aí. Quando eles murmuram, é o êxodo, a saída. Deus celebra uma saída e a consagração desse povo para levá-los ao deserto, para levantar uma igreja ali, que prestasse culto a Deus e recebesse a lei de Deus para ser diferente das outras que eram pagãs. Ponto final. Mas no meio dessa trajetória, dessa caminhada, desse processo de consagração desse povo com Deus, há conflitos ali. Há turbulências, como é natural para nós aqui hoje, como cristãos. Processo de adaptação, provações, dificuldades, aflições que também estão no cenário da caminhada de um cristão. Mas esse texto, como outros, mostram que esse povo, em todo momento em que Deus os provava para que confiasse nele, eles murmuravam. E toda vez que eles murmuravam, eles iam lá para lembrar Moisés e também ao nosso Deus, que era melhor eles estarem no Egito, na condição escravo político, do que ali no deserto, sofrendo essas consequências da fé, tendo que submeter esses processos de adaptação, de viver pela fé. A preocupação de Deus realmente era que Israel superasse essa visão de não depender mais de obrigações impostas pelos homens ou pelos mais fortes, de que eles pudessem ter direito econômico, direito político, liberdade econômica, mas que eles pudessem ser crentes e assumir que eles poderiam ter tudo isso pela graça de Deus, sem precisar de homens. Mas parece que para este povo a segurança e a liberdade estava no Egito, não estava na fé. Estava lá, amassar barro para fazer tijolo para o sistema que hoje, aqui para nós, é a maçonaria contemporânea. É o triângulo que lá na maçonaria eles entendem como sendo o quadro, a formação econômica e social que eles estipularam.
E para eles nós estamos inseridos ali, de fato estamos. Somos escravos disso, eu já vou chegar lá. Então, amado, esse povo sai do Egito, mas sai como escravo. Não como um povo liberto pelo poder de Deus, mas como um povo que não queria deixar de se submeter e de obedecer a homens. Preferiam obedecer a homens do que obedecer a Deus. Preferiam obedecer às imposições humanas para obterem aqui nessa terra direitos, entre aspas, do que obedecer à lei de Deus e o seu mandamento, que era exatamente, para Deus, a prova que Ele gostaria, de que esse povo o amasse. Mas a murmuração aqui é essa. Nós nos sentimos mais libertos e seguros na condição de servo de homens do que na mão desse Deus que fica nos levando para esse deserto agora para testar a nossa paciência, a nossa obediência, para ficar nos provando na nossa fidelidade, nos testando com mandamentos e certas regras consagratórias, com leis específicas de santificação. Preferíamos voltar para o Egito do que estar aqui sendo constrangido por esse Deus. Essa rejeição, essa renúncia que vocês estão vendo aqui na palavra, se deve ao fato de muitos caírem na fé nos dias de hoje. Eles assumem um Jesus, mas não querem ser libertos da escravidão do pecado. Não querem ver o Egito sair de dentro dos seus corações. Aparentemente são pessoas cristãs, aparentemente são pessoas que professam a fé, e eu me relaciono aqui e me dirijo àqueles que estão dentro da igreja principalmente, porque no mundo não tenho o que dizer, mas principalmente aqueles que estão dentro da igreja, povo adquirido, gente chamada, gente congregada, aonde Deus fala, é o que está acontecendo aqui. Aparentemente eles estão numa trajetória cristã, mas espiritualmente eles não saíram de lá, porque a mente, o coração e o pensamento e as intenções dele continuam tendo o mesmo aspecto, a mesma característica de um povo que vive na escravidão do pecado, ou de conceitos que desagradam a Deus. Deus tenta tirar eles de lá, mas eles não saem espiritualmente dali, mas estão aqui. Então os retardados disseram para Jesus: nosso pai é Abraão, e nós superamos a escravatura, não somos filhos de pai escravo, porque esse era o conceito que eles tinham sobre a palavra que o Senhor estava ministrando, de que eles não precisavam ser libertos de nada, e pior de tudo, estavam falando aquilo debaixo de um contrato com Roma, igual o que fizeram com o Egito, que para obterem liberdade religiosa e liberdade econômica, eles tinham que pagar impostos a Roma. Para terem o direito religioso de ter a construção do templo, tiveram que vender a sua alma para Herodes. Quantos que você vai arrancar dessa história e vai perceber o seguinte: era um povo de Deus escravo de Roma. Era um povo que se dizia povo de Deus, mas servia a Roma. Era um povo que se dizia povo de Deus, mas estava inserido nos mesmos costumes e nas mesmas tradições culturais pagãs que Roma acreditava. Tudo passava de uma fachada, de uma mera placa chamada povo de Deus. Estavam vencidos por causa dos interesses, e por causa dos interesses preferiam mais servir a homens do que servir a Deus. E lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1, Paulo dá um recadinho para nós aí, pelo poder do Espírito Santo, e você leia em voz alta em nome do Senhor Jesus. Pode ler, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Pode ler, Senado. Exatamente.
Não vos coloqueis debaixo do jugo da escravidão, tendo por conhecimento e consciência que o Senhor nos tirou de lá quando morreu por nós. E nos deu por lei a fé, e nos deu por lei a liberdade de espírito, e nos deu por lei a liberdade da adoração, a liberdade da alma, a liberdade de poder cumprir a vontade de Deus sem ser um escravo. Cumprir a vontade de Deus sem se opor a isso, mas ter vontade para isso. E devoção, e inclinação, e dedicação para esse propósito. Não vos torneis escravos novamente. Aonde prevalece o conceito israelita, de que porque você tem água, pão e moradia fixa do Egito, por ser escravo, você evoluiu. Porque para Cristo, você só vai evoluir na fé o dia que você não depender mais de homens para poder ter liberdade, para poder viver esse estado espiritual aonde você tem paz, aonde você tem segurança, aonde você tem liberdades, aonde você tem autonomias, porque você serve a Cristo. E independentemente das situações do mundo, você se mantém assim, porque Jesus habita no teu ser, porque Ele está em você. E por mais que você seja um escravo e tenha um Senhor para trabalhar para Ele, você mesmo assim é livre, porque o teu espírito, o teu coração e a tua alma pertencem ao Senhor. E você não precisa de pão, nem de água, nem de moradia fixa nesta terra, porque o mais importante você tem. O mais importante você tem, que é um Deus vivo que fala com você, que é um Deus poderoso que habita em você, que é um Deus glorioso que está em você e lhe garante nas situações mais difíceis dessa vida, providência, resposta, intervenção, milagre, santificação, renovações de força, superações que até mesmo a ciência não pode compreender e entender, e a igreja sabe disso, conhece isso, vive isso todo dia. Mas é duro. Deus mandar um libertador para um povo que não quer deixar de ser escravo, e que mesmo tendo alcançado a libertação nacional, a libertação política ainda se mantém dentro do Egito. E alguém precisa avisar esse povo aí, alguém precisa ir lá dizer para eles: espiritualmente vocês continuam amassando barro e fazendo tijolos para o sistema, se submetendo exatamente a demônios, a culturas, a ideias malignas, para serem normais e aceitos por uma sociedade perversa. Tem vergonha de Cristo, tem vergonha da palavra dele, se escondem para não serem identificados como cristãos, porque estão à mercê de alianças estrangeiras, pagãs, malignas, satânicas, para obter vantagens que o reino de Deus, que Deus não daria a ele. Licenciosidade, licença para pecar, licença para o mal. Essa licença só sai do Egito, não sai de Deus. E esse é o problema desse povo. Egito é o tipo da escravidão do pecado que Jesus veio libertar o homem quando morreu por ele. O Egito está dentro de nós. O Egito está na nossa cabeça. Roma e o Egito está nesse mundo, encoberto por tecnologias, encoberto pela república, encoberto pela história da evolução, mas não mudou, continua o mesmo mundo. Se a ciência encobriu, Deus está revelando e trazendo à tona que a sociedade continua escrava.
E toda hora que Deus fala com ela, que Jesus tenta trazer a ela para um compromisso de libertação, renovação, apropriação com o reino do alto, com o reino do céu, eles murmuram e preferem ficar lá no estado confortável, que é obtendo recursos da terra, sem se preocupar com as coisas eternas. Você é essa pessoa? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 21 ao versículo 24, leia em voz alta para o pastor, por favor, em nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios 7, verso 21 ao verso 24, leia. Pode ler, cenáculo, em voz alta. Um escravo na condição livre. O êxodo para nós aqui hoje, depois que Jesus morreu e ressurgiu dos mortos, consiste exatamente o quê? Numa vida, numa experiência puramente espiritual. Deixa eu dizer uma coisinha para você sobre história. Há comprovações verídicas nos textos da tua Bíblia, que muitos servos e também senhores se converteram a Cristo, e dentro da igreja não havia separação entre eles. E Paulo e outros apóstolos tiveram que se dedicar a ensinar escravos que se convertiam, para que eles se mantivessem obedecendo seus senhores na condição de um escravo, de um trabalhador, porque eles estavam livres mesmo assim, que eles obedecessem os seus senhores até receber a tal da lei áurea, até que eles deixassem de ser escravos. Paulo chegou a comprar até a escravatura de um membro de uma igreja que ele era apóstolo e pregador, para que não fosse desonesto para o seu patrão, ele usar a liberdade de Cristo para não servir mais ao seu senhor homem. Que os escravos que tinham se convertido, assim como tantos e tantos outros que eram escravos a alguma coisa, não se sentissem diminuídos, porque fizeram ou eram alguma coisa voltada ao passado, que a história deles não os desmotivassem a alcançar em Cristo essa liberdade espiritual que está sendo ministrada aqui hoje. A mesma liberdade que Jesus estava pregando e a mesma libertação que o Senhor estava querendo chamar aos judeus para a graça de Deus, para uma obediência tal, de que eles não se sentissem diminuídos diante da sociedade, por não terem a liberdade material, de que eles se sentissem prestigiados e realizados, por terem a espiritual. Irmão, não sou eu que estou levantando esse conceito aqui com você, eu sei do que eu estou pregando aqui. Você acha que você é mais gente, ser humano, por ter um celular, um carro e uma casa melhor do que aquele outro? Você acha que você evoluiu, desenvolveu, cresceu, porque você tem alcance econômico, poder de compra. Mas aquele camarada lá no Matagal, na Mata Atlântica, lá na Amazônia, que ainda se submete a ficar fazendo tijolos e receber de salário o que você costuma pagar em café. Ele está mais subdesenvolvido do que você, porque sua condição material e de vida não chega ao teu nível. Isso aqui não existe. É a mesma parábola, a do rico e do Lázaro. O rico que tinha condições materiais e desprezava o pobre coitado enfermo que ia na sua porta pedir arrego e ajuda para alimentar, para amenizar a sua dor. E no final da parábola, meu Senhor diz que o Lázaro, pobre coitado, enfermo, alcançou graça com Deus e se salvou, e estava sendo consolado por Abraão. Mas já o rico,
por causa do seu dinheiro, do seu poder, do seu orgulho, foi para o inferno. E o aspecto muda. Aí sim tem um nível formado por Deus ali que muitos não querem chegar aqui. O rico pedindo consolo para Deus, de um lugar que ele não podia mais sair, nunca mais. E aquele que não tinha nada aqui entre os homens, estava lá recebendo tudo com Deus. Porque enxergou que a escravidão estava dentro dele. E que mesmo ele doente, impossibilitado, envergonhado, não tendo alcance, as pessoas de ser reconhecida por elas, quando ele ouviu sobre a graça de Deus, de que ele podia receber a salvação mesmo naquela condição física, ele foi e alcançou. Já aquele que tinha condições materiais, inteligência, capacidade mental, não conseguiu enxergar isso, porque ele era um escravo espiritual rico, e quem sabe não era também cheio de servos, e de pessoas que trabalhavam para ele. Como que Deus ele revela pela sua palavra o conceito contraditório sobre a vida, que as pessoas absurdamente, ignorantemente se mantêm nelas até os dias atuais, de acharem, de acreditarem, de pensarem que a evolução consiste na história, e a evolução para o meu Senhor consiste na experiência que você tem com Deus, na experiência que você pode alcançar, de ter uma vida com Ele e uma obediência com Ele, de ter uma instrução que te faça competente com Deus para tomar certas decisões e escolhas baseadas em conquistas que são eternas, não superficiais, momentâneas e temporais. Eu não estou querendo desmotivar você aqui a viver, não estou querendo tirar de você a vontade da vida, amado. Pelo contrário, viva, mas como uma pessoa liberta, não como um escravo. Viva isso aqui. Aquele que foi imolado na cruz do Calvário, como Cordeiro de Deus, pelos nossos pecados, Ele nos veio trazer uma Páscoa e uma libertação, um êxito, que é vivido aqui, aqui na cabeça, aqui no nosso coração. Esse é o advento que Jesus promove na igreja dele. Estas são as experiências que o Evangelho procura produzir na vida daquele que segue a Jesus. De que os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu coração, os seus propósitos internos de vida estejam direcionados a servir a Deus mais do que a homens. De que a liberdade e a segurança que nós buscamos agora é entrarmos no reino de Deus e não no reino dos homens. E que mesmo estando aqui nessa terra, Deus nos abençoe e nos dá graça, não porque pisamos em barros para fazer tijolos para o sistema, mas porque seguimos a sua palavra, os seus mandamentos, e é Ele quem abre o mar. É Ele quem alimenta o seu povo, é Ele quem dá a eles a água, o pão e a moradia. É Ele quem promove esse lugar que é muito melhor do que a nossa casa, o lugar aonde Deus fala, aonde Deus revela, aonde Jesus abre a sua boca para falar de coisas que o homem lá fora não compreende e não entende, mas para nós é muito melhor do que o pão que eles estão partindo lá. Aleluia. São palavras eternas, vivas, poderosas. Aleluia. Você poderia ser um escravo aqui hoje, submetido a um Senhor que te faz submeter a regras diárias de um serviçal, e por dentro ser uma pessoa livre. E mesmo assim, conseguir alcançar a alegria, a paz e a liberdade para servir a Deus num corpo escravo. Eu não sei porquê, não entendo a razão,
de muitos quererem levantar uma bandeira cristã, como muitos já levantaram em toda a história, de querer exatamente tornar a cruz de Cristo uma insígnia, onde se invadam terras e se constroem reinos e palácios e prédios para a glória de Deus. Eu não sei por que o povo insiste tanto nessa questão de que de lá para cá Deus pavimenta ruas, de lá para cá Deus cria estradas, Ele cria prédios, Ele constrói cidades. O Evangelho diz que quem faz isso é o homem. Vai sistema, entra sistema, e o mundo é do maligno. O que prevalece disso tudo que nós estamos vendo acontecer lá fora agora é exatamente aonde está esse povo que Deus pode identificar que tirou o Egito de dentro de si, que saiu de lá de maneira espiritual. Meu Senhor dizia lá no texto do Evangelho de João, capítulo 17, Senhor, eu não posso, Pai, eu não posso tirá-los do mundo, por isso santifica-os na Tua verdade, na Tua palavra. Eu não posso tirá-los do Egito, mas santifica-os para que eles sirvam a Tua verdade e a Tua palavra. Rogo para que eu não perca nenhum deles, que eles se mantenham na Tua palavra, e é a nossa realidade. É aqui nesse Egito que nós estamos batalhando para levantar alguma coisa que agrade a Deus. E que mesmo tendo que pisar nesse barro e construir tijolos para que o PT, PSDB, PMDB se corrompam mais ainda, nós não precisamos disso que eles estão se matando lá fora para ter, porque o mais importante nós temos, nós ganhamos, nós conseguimos, que foi aquilo que o Senhor nos deixou por herança na cruz, o seu sangue, a sua carne, o seu corpo, a sua vida ser entregue por nós, para que pudéssemos ser libertos desses conceitos e pensamentos e oportunidades malignas da qual nós nos sujeitamos e fomos escravos tanto tempo. Foi vendido por um preço de um escravo, para que nós pudéssemos ter essa libertação, e o diabo não dominasse mais nós, e nem o nosso corpo, e nem as nossas mentes. Ele garantiu que a igreja poderia ter essa liberdade espiritual. Ele morreu para que ela tivesse essa liberdade espiritual, da qual está sendo confiscada e roubada agora, porque muitos de dentro da sua própria casa e da sua própria casa estão querendo servir mais a homens do que a Cristo. Falam de uma liberdade que a política promove, e eu digo a você que a liberdade quem promove é Cristo. De que a igreja não precisa se ajoelhar diante do Estado, nem de leis e nem de constituições, para ela ser quem ela quer ser, para Cristo. Uma igreja que não precisa de alvará familiar, de opinião particular de homens, ou então de aprovações humanas, para servir a Cristo, porque ela vai servir mesmo assim. Mesmo com os homens restringindo, mesmo com eles apertando, mesmo com eles pressionando, mesmo com eles perseguindo, ameaçando e até matando. Porque o que Jesus nos deu dentro, o homem não pode levar. O que Ele fez das nossas vidas, esse mundo não pode arrancar. Tire o nosso corpo, tire a nossa vida, mas não podem tirar a salvação da nossa alma, a comunhão do Espírito, a alegria da salvação. Não podem tirar de nós essa voz maravilhosa e macia que penetra a nossa alma quando Ele fala com nós. Podem nos aprisionar, podem nos acorrentar, podem colocar a nós dentro de prisões, como João foi colocado em Pátimos. Mas os homens não sabem que o que está dentro da igreja, o diabo não pode separá-los, o diabo não pode apartá-los. Diz o apóstolo Paulo: nada nos separa desse amor.
Nem a vida, nem os anjos, nem a morte, nem os principados, nem os dominadores, nada nos separa deste amor. Podemos ser escravos aqui nesse mundo, mas se somos de Cristo, não precisamos de homens para viver. Mas talvez há alguém aqui nessa noite que não conseguiu superar isso. A água, o pão e o lugar que Deus fala não são importantes para você. Jesus disse: eu vos tenho água da vida para dar. Ele disse: eu vos tenho pão vivo para dar. E quem come, quem bebe, jamais tem necessidades. E tem gente trocando esse momento, essa oportunidade, por coisas que garantem eles aqui nessa terra com os homens. E lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5 ao versículo 13, o pastor Daniel, eu volto lá agora com você. Paulo faz alguns levantamentos ali importantes da vida desse povo, que reflete a caminhada dessa multidão mista que está se formando aí, que é o povo evangélico. Leia, cenáculo, 1 Coríntios 10, versículo 5. Ora, estas coisas aconteceram como exemplo, para que não cobiçais as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras como algum deles, como está escrito: o povo que se assentou para comer e beber e levantou-se para afogar. Não nos prostituamos como algum deles fizeram e caíram num só dia 23.000. Não tentemos o Senhor como algum deles também tentaram e foram mortos por serpentes. Não murmuremos como também algum deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e estas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Agora, pois, quem pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus que vos deixará tentar, fiel é Deus, me perdoem, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Apesar de Deus ter dado benefícios com grandes ações para este povo, não corresponderam a Deus com uma conduta correta e agradável a Ele. Paulo está dizendo aqui: cobiçaram o ouro das terras pagãs, cobiçaram a sua prostituição, cobiçaram a sua idolatria, preferiram a iniquidade e o pecado, caíram na fé pelos prazeres mundanos. Uma apostasia configurada lá atrás desse povo, que reflete a mesma de hoje, que está aí, se infiltrando pelas igrejas desse mundo, aonde eles entram dentro da igreja, eles se influenciam com pregadores trabalhados numa psicologia moderna, para se especializar de como arrancar dessa terra proveitos para si. E por intermédio de relações e alianças humanas, conseguir ter mais alguma coisa aqui nesta vida, sendo que nem sabem dizer quanto tempo vão ter para gozar disso. Então, para exemplo nosso, eles caíram. Para nos ensinar, Deus permitiu que esse povo caísse. Aviso para nós, não para eles. Que quando o escravo não sai de nós, pode vir qual sistema for, nós seremos dominados por eles. Eles não precisam ser muito inteligentes, não precisam ser muito fortes, não. Para ter acesso, domínio, basta a minha mente, o meu coração, o meu pensamento estar envolvido com o pecado, com as tarefas mundanas, que a adesão e o acesso satânico na minha vida fica fácil. E não vou suportar resistir a essa tentação. Não vou conseguir ser forte para resistir o pecado. E o verdadeiro escravo,
é aquele que não consegue resistir o que desagrada a Deus. E esse pode estar hoje aqui com o melhor carro parado na porta dessa igreja, com a melhor aparência e a melhor roupa que ele poderia comprar, e com uma linda história de igreja também para nos contar, mas nunca deixou de ser escravo, porque ainda continua servindo mais a homens do que o próprio Deus, e troca a libertação espiritual que Jesus trouxe pelo poder da fé, para obedecer leis e regras que deem a ele um estado material aqui nessa terra mais privilegiado. Se discute se há necessidade da igreja ter uma formação, se há necessidade da igreja ter educação, dela ter condições para poder ser uma pessoa mais profissional ou profissionalizada. Já me fizeram várias vezes essa pergunta, inclusive os jovens. Se Deus se opõe a isso, Deus não se opõe, desde que você não interfira na coisa mais importante que Ele preparou para você. Ele não se opõe de que você tenha um lugar na sociedade, desde que você não se corrompa, não vem da sua alma, não vem do seu caráter, não dê as costas para os ensinamentos da fé, não despreze o que o Senhor ofertou na cruz do Calvário por você. Não há problema nenhum você ser um médico, um advogado, ou ser alguma coisa parecida. O problema é esse, que para mim atingir os meus propósitos pessoais e materiais, o que eu sou capaz de fazer? Então, se for aqui, se for para sair do Egito, entrar na peregrinação dessa fé, para ser constrangido a esperar o tempo de Deus, a vontade dEle, esperar com que Ele me confirme, me oriente, a qual decisão devo tomar. Se for bater essa experiência na vida, eu prefiro voltar para o Egito, e para a segurança e para a liberdade que eu tinha lá, porque lá eu não precisava ficar consultando o Senhor, nem orando para pedir qual é a vontade dEle, nem lendo manuais de regra, ou então doutrinas específicas que vieram lá de cima aqui para baixo. Lá eu vivia, eu fazia o que eu queria, o que os homens também me mandavam. Essa coisa de ficar esperando Moisés descer do monte para nos dizer aquilo que nós temos que viver e obedecer aqui, não dá. Façamos um bezerro de ouro, que é uma das personagens citadas no protocolo dos sábios de Sião, o bezerro de ouro, na nova ordem mundial, que foi por ele que os caras caíram. Façamos um bezerro de ouro com todos os nossos utensílios, e ele que nos guie para o caminho que nós temos que ir. Porque ficar à mercê de um Deus invisível, de uma pedra que nos rege um mandamento estabelecido, ficar à mercê da vontade divina, do que Ele quer de nós, nós não queremos. Vamos voltar ao Egito e preferimos nunca ter saído de lá. Isso depois de Deus ter provado a eles todo o poder, toda a graça, tudo o que Ele poderia fazer por esse povo para libertá-los de lá. Eles cuspiram no prato, desprezaram e jogaram fora a sua oportunidade de servir a Deus. Talvez seja o que você está fazendo agora. Você está trocando Jesus pelas oportunidades. E por causa delas, está se submetendo a fazer coisas inconvenientes com a vida, com o teu corpo e com a tua mente. Um esforço tão grande por coisas que você não vai levar dessa vida. E para aquelas que são eternas, que estão maiores do que esse mundo que está aí fora, você não quis se sacrificar, porque é bem classificado: eu não estou atrás de uma vida com Deus, eu estou atrás de um momento satisfatório, e por causa dessa satisfação e dessa circunstância, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. É assim como os escravos pensam.
qualquer coisa que me pedirem eu vou fazer, pelo bem que eu acredito e que eu creio que eu vou alcançar. Mas quando chega o tema da fé e das coisas maravilhosas que Deus pode fazer na vida dele se ele obedecer, ele diz que é pesado demais, ele prefere amassar o barro do que ser alimentado por Deus, prefere ser alimentado por homens. 1 Coríntios 7, 23, que diz assim: fosses comprado com o bom? Fosses comprado com o bom? Isso. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus no estado em que foi chamado. E lá no versículo 22 diz: pois é o que é chamado pelo Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Da mesma maneira, também o que é chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Fostes comprados com um bom preço. Então, por mais que essa vida seja difícil, por mais que ela seja dolorosa, por mais que ela seja por aflição, a igreja fiel, o crente fiel, ele consegue usufruir de liberdades, mesmo assim. Então lá fora agora, nesse momento existem pessoas ali, que elas dariam tudo por causa de uma simples satisfação. E os que estão aqui dentro dessa igreja, eu me refiro aos fiéis, abririam mão de todas as coisas satisfatórias dessa vida, para poder estar ali onde Jesus fala, e a água e o pão é distribuído por Ele. Que é o que você está fazendo aqui agora. Mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 anos aprendendo coisas com os homens. Que é o que nós estamos buscando aqui hoje. Você é escravo, sim, Senhor, eu sou. E eu venho te libertar de uma prisão de ferro, amém, Senhor. Tira esse escravo de mim, porque eu quero viver da fé, não quero viver dos homens. Tira esse escravo que está dentro de mim, porque esse daqui decai toda vez que os homens dizem alguma coisa a respeito dele. Que impõe alguma coisa a ele decai, ele se entrega. Eu quero viver desta fé, que independentemente dos homens, da vida, do mundo, do momento, das circunstâncias, ele se mantém espiritualmente ligado com o céu, caminhando, trilhando, percorrendo o caminho da fé, sem se desviar dele. Paulo chega a dizer: não seja escravos de homens, não volte a ser. Porque aquele que é liberto de Cristo, e liberto pelo poder de Cristo, ele não se submete mais às ordens e aos comandos que saem daqui. Por isso esse é o apelo do Espírito Santo para você que está aqui hoje. Que mesmo que ainda professe o nome de Jesus, ainda se vê cativo de circunstâncias, escolhas pecaminosas, sujas, imorais, muitas delas não porque quer fazer, mas porque quer agradar a outros. Porque ali naquele salão, para você poder ganhar alguma coisa ali dentro, você tem que ser sujo como eles. A regra lá fora é essa. Hoje o Senhor te preparou aqui um momento com Ele, aonde a gente possa ver esse Egito ser rasgado, arrancado de dentro de você, tirado pela raiz, arrancado pela mão do Senhor, para que esse escravo que está aí, dependente da iniquidade, do pecado, dependente dos conceitos satânicos e materialistas dessa terra, seja vencido pelo poder de Cristo. Essa pessoa que está hoje aqui, nesse momento, até agora, sofrendo penalidades, obtendo
respostas deprimentes, angustiosas, por não ser bonita por fora, por não ser bela por dentro, por não ter as condições que o mundo impõe, para que ela seja normal, seja ganhada, seja conquistada pelo poder de Cristo, alcançada pelo poder do Senhor Jesus, para que amanhã ela se veja não se olhando no espelho, mas se olhando por dentro, lá no seu profundo, para que Cristo seja engrandecido e ela seja revestida espiritualmente desta fé e deste evangelho, e para Deus seja pura, seja verdadeira, seja santa, seja íntegra, tenha os tesouros do céu guardada no seu coração, a palavra de Deus escrita na sua alma, usufrua desse estado espiritual, que é ouvir a voz do alto, Deus falando com ela, o Espírito Santo ministrando sobre o seu coração, ainda que esteja em correntes. É isso que o Senhor trouxe neste culto aqui hoje, é isso que o Senhor quer desta igreja aqui agora, que aqueles que estão dentro da prisão de ferro, ali aprisionadas pelo poder de Satanás, que estão com o Egito dentro de si, com Sodoma e Gomorra na sua alma, serão arrancados, serão libertos, serão tirados desse estado deprimente, desse estado imoral. Olha aqui, Ló, eu vim te tirar do Egito, vim te tirar de Sodoma e Gomorra. Quando você sair com a tua família, você sai e não olhe para trás. Pega as tuas coisas e suma daqui, porque isso aqui vai ser destruído. Mas teve uma senhorinha lá, que na corrida da peregrinação para receber o livramento, ela deu uma olhadinha para trás e virou estátua de sal. Alguns dizem que ela continua até hoje lá. Eu tenho minhas dúvidas, que ela seja tão grande como aquela lá. Mas a questão é a seguinte, que ela tenha virado uma montanha, é isso que eu quero dizer. Esse é o nosso problema. Quando Sodoma e Gomorra está dentro de nós sempre vamos olhar para trás. E vamos ter vontade de voltar. Vamos ter vontade de rever nossos amigos, nossos companheiros de escravidão. Quem sai para ser crente, não tem vontade de voltar. Nem olha para trás, porque não quer ser o que ele era antes. O Egito saiu de dentro dele. Por que às vezes ele não tem certos costumes até superficiais do mundo? O pessoal fala, pastor, vai para o inferno se ouvir música do mundo? Na Bíblia não está escrito. Como outras coisas, são superficiais, mas por que muitas vezes o crente ele se abstém disso e não tem vontade disso? Porque não tem mais a cara dele, porque não é mais o ambiente que ele quer, não é o que ele quer ouvir agora, não é o que ele quer buscar agora. Mas se você tem vontade de ouvir uma música sacra, uma música mundana, uma música histórica, se você tem vontade de estar entre amigos, entre bate-papos descontraídos por parte de pessoas mundanas, eu não vou te segurar aqui e fazer a igreja virar um cárcere privado. Aqui vem quem crê, quem quer ouvir essa palavra, quem agradece a Deus por ter dado seu filho para dar a Páscoa, o êxodo que nós precisávamos. Ele está aqui hoje porque ele crê e quer. Ouvir Deus falar para ele não é martírio, é glorioso. É uma experiência maravilhosa para ele. E a igreja não precisa falar para ele, não ouça, não veja, não isso, não aquilo, porque ele não se identifica mais desde o dia em que ele saiu. Já quem tem Sodoma e Egito dentro de si, o pastor tem que colocar uma câmera dentro da casa dele para saber o que ele está fazendo. E isso não é correto. O que nós somos por dentro é o que nós vamos ser na vida. A ordem é essa. E a pergunta hoje é, você saiu do Egito? O Egito saiu de dentro de você? Fosses liberto pelo sangue de Cristo? Ou o mal ainda está dentro de você? Abaixa tua cabeça e fecha os teus olhos.